A paz do Senhor, irmãos. Hoje, terça-feira, né? Nós vamos lá na nossa liçãozinha do grupo familiar, uma breve meditação em direcionamento, né, para esse dia e para o complemento dessa semana. Bom estar com vocês novamente e passar essas informações e essas orientações. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento em nome de Jesus. Senhor, eu quero te dar graças pela oportunidade de poder compartilhar com os irmãos nessa terça-feira esse ensinamento e que possa ter proveito em todas as questões. Sabemos que nós vivemos tempos de dificuldade, de ansiedade. Temos visto, né, que nesses últimos dias esse comportamento psíquico nosso tem sido afetado porque as nossas liberdades foram tolhidas, há uma facilidade muito grande de alterarmos o nosso humor, o nosso comportamento. E nós viemos, ó Deus, colocar todas essas questões diante do Senhor, pedir que a palavra do Senhor trabalhe e haja em nós, a nível de nos acalmarmos. Essa é a palavra. Que a gente seja paciente no Senhor e viva o que a palavra do Senhor nos ensina. Ela diz que nós não devemos turbar o nosso coração ou estarmos ansiosos, mas crermos no Senhor. Colocamos todos na tua presença e oramos por todas as pessoas em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, na nossa sequência de lição, de estudo, a nossa revistinha, ela traz para nós algo direcionado, né, às promessas de Deus e o que a gente tem falado, né, nos últimos dias. Hoje tem uma promessa muito interessante, que é a promessa de Deus responder às nossas orações. Agora é um assunto que tem uma profundidade que vale a pena nós avaliarmos. O texto que eu quero compartilhar com vocês está em João, capítulo 14, os versos de 11 a 14. Eu passo a ler em seguida. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam que por causa das mesmas obras digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A oportunidade que Jesus teve de ensinar sobre a oração, ela é muito importante. Uma Bíblia de estudo que eu tenho aqui, eu quero trabalhar esse texto um pouco para frente com os irmãos, ela diz que nós devemos ensinar aos nossos filhos quem é Deus. Hoje esse processo de ensinar, ele está muito complexo porque tem faltado tempo para as pessoas. Quem administra o tempo normalmente em casa, que são os pais, tem faltado o direcionamento nessas questões de ensinar o relacionamento com Deus. E no processo de ensinar o relacionamento com Deus, existem as promessas que Deus tem para nós. Então, se nós ensinarmos os nossos filhos sobre a oração, e eles aprenderem isso desde pequeno, com certeza eles vão cultivar isso em algum tempo.
mas precisa ser ensinado. Então Deus promete que haverá resposta para as orações. Então nós precisamos aprender a orar. O autor desse estudo, ele faz uma pergunta e diz assim: Deus atende todas as nossas orações? Que tipo de oração Deus não responde? Querido, isso tem sido novidade para muitas pessoas que são crentes. Eu já fui interpelado sobre essas questões, porque as pessoas entendem que todas as orações que são feitas, Deus atende. Preste bem atenção, querido, ele pode ouvir todas as orações, mas nem todas as orações vão ser atendidas. O próprio Jesus ensina que muitas vezes nós não sabemos pedir e pedimos mal, pedimos para o nosso próprio deleite, ou para o nosso prazer, ou pela nossa satisfação. E Deus, como nos conhece, Ele vai ouvir, mas não vai atender. Isso é bíblico. Sim. Então, a primeira pergunta que o autor faz é se Deus atende todas as nossas orações. Não. Que tipo de oração Deus não responde? Sim, aquelas orações que são feitas de forma errada, da maneira errada, pensando só nos nossos desejos. Deus não é obrigado a dar para mim aquilo que Ele acha que eu não mereço, mas Ele nunca deixa de dar. Então orar e aprender a orar é interessante, mas nós não podemos condicionar Deus que Ele tem obrigação de nos atender. Uma outra pergunta que ele faz aqui: quais seriam as condições para as nossas orações serem respondidas? No texto que nós lemos, diz que eu preciso aprender a me relacionar com Deus. Então, quando eu peço a Deus, eu preciso entender que a minha oração, primeiro, ela precisa passar por Jesus. Não basta simplesmente eu saber que Deus existe, mas eu preciso entender o processo de Deus em nos alcançar através de Jesus. Então não existe outra, ou quem quer que seja, que possa intermediar o meu relacionamento com Deus. Eu não consigo sensibilizar o coração de Deus pelas ofertas, pelo dízimo, pelo dinheiro, pelas doações, pela ação social. Eu não consigo. Eu só vou conseguir chegar a Deus ou fazer com que Ele nos ouça quando eu oro e que a minha oração passa por Jesus. Então ele deixou isso muito claro aqui. No versículo 13 ele diz assim: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele ensina esse caminho. Eu preciso reconhecer Deus, direcionar a Deus como nosso Pai que está no céu, mas aqui na terra, o meu procedimento ao orar precisa ser encaminhado através de Jesus. Bom, uma outra questão, eu preciso aprender a orar e como orar. A Bíblia diz que Deus não aceita essas orações que são feitas em praça pública, que você levanta suas mãos e faz aquele alvoroço todo para que as pessoas vejam. Muito pelo contrário. Em Mateus 6, versículos 6 e 7, as nossas orações a Deus, elas devem ser em secreto. E Jesus ensina isso: entra para dentro do seu quarto, fecha a sua porta e ore em secreto, que em secreto o seu Pai te
te recompensará ou te ouvirá. Então nós precisamos entender essas questões. Uma outra pergunta que ele diz aqui é: por que então que muitas orações não têm sido atendidas? Eu tenho vários textos que eu posso passar para você para ler. Então eu vou citar esses textos, porque nós não temos tempo, né, para poder fazer a leitura de todos, mas eu vou deixar registrado esses textos e vou trabalhar com você apenas um. Primeiro, Salmo 18:41. Você pode ler esse texto que vai ter alguma reflexão nessa direção. Mateus 15, 8 e 9. Tiago 4:3. Nesse texto de Tiago aponta alguns erros, né, que muitas vezes nós temos cometido. 1 Pedro 3:7 e Mateus 6, de 5 a 8. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia aí, se você puder fazer isso, para o livro de Provérbios, capítulo 1, e eu vou fazer a citação aqui de alguns versículos, mas você pode ler aí do versículo 24 até o 33. E eu quero ressaltar aqui, dentro desses versículos citados, né, alguns só para destaque. Então, repito, Provérbios, capítulo 1, de 24 a 33. Mas cito aqui, né, então me invocarão, no versículo 28, mas eu não responderei. Vão me procurar, porém não vão me achar. Por que o autor de Provérbios ensina isso aqui? Porque as pessoas, elas não estão mantendo um relacionamento correto com o Pai, a ponto de ter liberdade de reivindicar algumas coisas e receber. Se nós hoje estamos na qualidade de pais, você vai entender muito bem o que eu vou passar para você. Você dá todas as coisas que o seu filho te pede? Muitas coisas que os nossos filhos vêm até a nós e reivindicam, nós só vamos conceder para eles de acordo com o que eles também se comprometem com a gente. Algumas coisas mais simples a gente até libera, mas outras coisas não. Você não dá tudo aquilo que o seu filho pede. Sim, se eu e você agimos assim com os nossos filhos, por que Deus não tem a prerrogativa ou o direito de agir com a gente da mesma forma? Então, se você ler o livro de Provérbios, esses textos que eu estou mencionando aqui, você vai encontrar algo muito bom para você meditar e pensar sobre o assunto. No versículo 32 do mesmo capítulo, ele diz assim: os nércios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Esse é o comportamento de muitas pessoas, às vezes, que têm orado e pedido a Deus as coisas, mas não tem relacionamento de filho a um pai. E a nossa oração, ela tem que estar condicionada nisso aí. Por isso é que eu tenho pedido, principalmente nesse tempo de dificuldade que nós temos vivido, você tem pedido perdão a Deus pelos seus pecados? Esse distanciamento muitas vezes reflete numa ansiedade, em algumas coisas, mas esse distanciamento também pode estar dando oportunidade para mim e para você buscar um relacionamento melhor com Deus. Então, que você saiba que Deus ouve as nossas orações, mas Ele responde se nós tivermos relacionamento de filho com Ele. Portanto, fica aqui essa palavra, leia esses versículos que eu te dei como referência, né? Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, que você tenha uma vida saudável de oração. Esse tempo de pandemia, nós podemos ter propósitos de oração. Eu posso deixar algumas coisas
com você, mas eu prefiro te ensinar sobre a oração e deixar que você reflita sobre esse assunto. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar mais uma vez e que você possa, nesse dia de grupos familiares, refletir sobre essas questões. Querido Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cremos, ó Deus, em Ti, cremos, ó Deus, em Jesus como Seu Filho, Senhor e Salvador, e cremos no Espírito Santo, aquele que faz com que a palavra do Senhor chegue até nós, que permite e nos oportuniza. Muito obrigado, Jesus, pelo Senhor ser Senhor sobre nós. Muito obrigado, Jesus, por o Senhor intermediar diante de Deus as nossas causas, as nossas queixas, as nossas necessidades. E muito obrigado pelo Senhor não nos ter deixado órfãos, ter deixado o Espírito Santo para nos guiar. Que nesse momento de reflexão a gente saiba verdadeiramente nos portar diante dos nossos pedidos e na nossa reverência ao Senhor. Fica conosco, dirige a nossa vida, dirige o nosso entendimento para que a palavra do Senhor verdadeiramente traga para nós refrigério. Tira, ó Deus, todo o temor, todo o medo, toda a angústia, toda a ansiedade do nosso coração. Dá-nos a tua paz. Paulo escreve que a paz do Senhor excede o nosso entendimento. Nós oramos, Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Grande abraço para você, mais uma vez. Um beijo e um ótimo dia. Tudo bem? Grande abraço.